noite, bem-vindos e bem-vindas a mais um Conversa Atrevida. No Conversa Atrevida de hoje, nós vamos conversar sobre esses aspectos da vida e da morte. Boa noite, meu querido, Boa bem-vindo. noite, Tudo certo? obrigado, tudo certo. E por aí, tudo na paz? Tudo na paz, tudo tranquilo. Graças a Deus. Muito bem. Nós hoje vamos conversar sobre essa questão da vida e da morte, trazendo alguns poemas, se alguém quiser cantar também, uma música que mostra esse sentimento que permeia entre a vida e a morte. Para uns é uma coisa só. É uma linha que acontece sem nenhum problema. Para outros, despedida é fim. A vida é intensa no momento em que se está vivendo. A partir do momento que a vida física termina, chegou ao seu término. E aí a gente tem dois grupos, os nihilistas e os não nihilistas. Mas, e aí, Padre Antônio, o que é que o senhor diz com relação à, à visão cristã? Porque muita gente fica se prendendo ao céu e ao inferno, e aí acaba não entendendo a verdadeira mensagem cristã da vida. Outros ficam dizendo que o que vale mesmo é esse momento, porque depois desse momento acabou tudo. O que é que o senhor diz nesse aspecto? Bem, na visão cristã, né, a vida, na verdade, um verdadeiro dom de Deus, um presente. E aí, na visão cristã, como eu dizia, eu vou, claro, defendê-la, né, com todo respeito a todas as outras visões, é claro, mas a vida é um presente de Deus porque está na fonte e na origem do seu projeto. Deus faz o homem e faz o homem para a vida, né? A visão cristã vai dizer já na tradição que vem do judaísmo que Deus fez o homem e o coloca no jardim. E o jardim é o lugar da vida, né? O lugar onde brota a vida e a vida nasce realmente. Na verdade, o homem já nasce lá a partir da tradição judaico-cristã, a partir da terra, né? Que é o centro de toda a vida. Então, a vida será sempre esse presente de Deus, e esse presente de Deus que deve ser bem vivida, né? E aí, por isso que também a tradição cristã vai dar sentido também à morte, e a morte não como um fim, mas como uma fase e um momento que todos devemos passar para a vida eterna, né? Que é o grande prêmio, e aí está o prêmio de Deus, né? Não é só a vida momentânea, que pode até durar, como diz o Salmo. Alguns chegam a 80, os mais fortes chegam a 80, né? Mas pode chegar até 100, né? Mas sabemos muito bem que a eternidade é o que vai contar. E aí, o processo da vida terrena de 80, de 100 ou de menos do que isso, vai ser sempre essa preparação para essa eternidade, né? Que é a eternidade junto de Deus. Isso é a visão cristã, né? Boa noite. Boa noite, Rita, bem-vinda, querida. Boa noite. Aí eu queria até fazer eu estava olhando aí desde o início, Rita Pinheiro, garimpeira da cultura, falando aqui de Salvador, Bahia. Aí o senhor traz isso sobre essa previsão, né? Eu sou de uma família matriarcal, uma família longeva, né? Que chama, não sei, acho que o nome é mais ou menos isso. A minha avó apagou que a gente não morre, a gente apaga por 105 anos. Então, assim, essa sabedoria, eu tenho uma visão, eu gosto, eu fotografo, eu não sou uma fotógrafa, mas fotografo cemitérios do mundo inteiro. Eu fotografo lápides, fotografo a distribuição, a coisa do significado da morte cemiterial. Essa arte cemiterial, ela me encanta. Eu acho que vai ser minha terceira exposição, a arte cemiterial, que eu sou assim, essa coisa da morte, da visão, né? Eu tive a oportunidade de ir por alguns lugares onde a morte é tratada de forma diferente. Então, a gente vê, tem a visão cristã, mas a gente vê lá no continente africano como a morte é tratada, em outros lugares também. Em alguns lugares
faço um estudo do continente africano e vejo que as pessoas, não é que elas estão festejando a morte, mas o corpo responde à dor daquela forma. Então, eles cantam, eles dançam com os caixões, e algumas pessoas banalizaram isso aqui no Brasil. Eu digo, gente, que coisa terrível. Eu tenho aqui um embodeiro aqui em casa, eu tenho um altar africano, eu tenho um embodeiro onde as pessoas são enterradas, as pessoas que são enterradas ao redor do embodeiro, na raiz do embodeiro, porque a raiz é gigantesca. Para abraçar o embodeiro precisamos de mais de 100 pessoas. Então, as pessoas que são enterradas ali, ao redor dos embodeiros, que não são todas as pessoas, elas têm a garantia de ter um lugar especial. Vão ser acolhidas pelo Orum, mas de uma forma especial. Aí eu queria que o senhor falasse sobre isso, como o senhor traz isso. Eu sou católica, sou cristã, e gostei dessa... Quando ele traz, você trouxe sobre Sócrates. A gente estava numa live agora e você falou sobre Sócrates. E aí tem essa visão desses filósofos. Então, assim, das várias formas que se trata essa despedida, esse passar. Minha avó apagou com 105 anos e eu me lembro assim, quando eu quero ver minha avó, eu vou para a varanda e olha, é a avó que está lá. A gente não cortou o vínculo. É o vínculo material, não posso deitar no colo, não posso abraçar, mas eu posso vê-la, mesmo quando ela está atrás das nuvens. Então, é meu 7º livro, Não Desistir de Contar Estrelas. Ah, que belo. Eu estava conversando, Rita, falando dessa introdução dos niilistas e dos não niilistas, que são duas grandes correntes de pensamento. Os niilistas, eles acreditam que a morte é o fim completo do homem, ou seja, viva enquanto você pode. Depois que você morrer, você não tem consciência. O espírito para eles é algo que também é material. Então, você morreu, acabou tudo. Não tem esperança. A esperança é nesse momento presente. E os não nihilistas, que são os demais, eles acreditam que a morte não é o fim. Existe esse algo mais, esse algo que vai além. A filosofia, ela tem uma barreira. Ela pode explicar a morte, ela pode explicar os diversos caminhos, mas ela vai até um determinado limite. Porque é a partir desse limite quem conversa sobre esses assuntos de forma mais apropriada é a teologia. Então a filosofia ela vai até nessa compreensão global, porque faz parte do homem, dessa presença do homem no mundo. Inclusive a sua forma de se perceber absolutamente perecível. O homem não é eterno, no sentido filosófico, mas ele ultrapassa essa barreira quando ele se desmaterializa através de diversas coisas. Para muita gente, a poesia vai eternizar esse homem. Para muita gente, os filhos serão esse momento de eternização desse homem. Então, há diversas formas de a gente compreender esse homem que não morre. Mas aí, o senhor trouxe alguma coisa? Rita, eu sei que tem um presente para a gente. Tem um poema muito interessante nesse sentido, que eu acho que esse que Rita dizia aí, que você lembrava, ele traz presente, que é de um filósofo, né? Um colega seu, Santo Agostinho, que ele diz assim, quer dizer, o poema é atribuído a ele, né? O tema é A Morte Não É Nada. E, inclusive, geralmente, quando está algum conhecido, alguém que falece, que está muito triste, eu sempre mando esse poemazinho. E diz assim: A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me dei o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo, como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continue a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado,
Porque eu estaria fora de seus pensamentos agora que estou apenas fora de suas vidas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda, bela, como sempre foi. Santo Agostinho. É Eu acho que lindo é bem isso. interessante. Aquilo que Rita também, que Rita lembrava, né? Acho que é uma experiência de vida. E é perfeita. Eu acho esse poema perfeito porque lembra isso. Porque a gente acha que a morte é o tudo, mas ele começa dizendo exatamente isso. A morte não é nada. É somente uma nova fase, né? E isso é E doutrina aí vem a cristã. coisa, aí vem a coisa da memória afetiva, né? Minha avó era muito sábia. Minha avó não era mulher letrada, minha avó não sabia ler e escrever. Mas o fazer a história, como eu estava colocando, eu venho de uma família onde a gente trata a morte trazendo a vivência, o exemplo das pessoas que passaram por nossa formação. Então, assim, por ter tido uma avó que faleceu com 105 anos, mas eu perdi meu pai com 59. Então, assim, ou seja, daqui a 3 anos, eu estou com a idade de que meu pai nos deixou. E essa visão da morte eu busco muito do continente africano, porque eu acho que tudo lá se iniciou lá. Independente da religiosidade, que eu não digo religião, tudo se iniciou lá. Eles trazem de uma forma muito simples, o nascer e o morrer. E aí eu me busco, por isso que eu digo, os filósofos eles estão certos. Esse limite da explicação, de degustar esse conhecimento da morte, ele tem, porque a gente não tem coisas que a gente não vai explicar, graças a Deus. Graças a Sim, Deus a gente não vai explicar, entendeu? Mas na hora que eu escrevo, você diz, as artes trazem isso. Eu estava hoje fazendo uma reportagem com um artista plástico e eu vi a simplicidade do ateliê daquele homem. Eu disse, gente, é porque a gente complica. Vamos viver, vamos abraçar, vamos dizer que ama. É muito melhor. É muito melhor você viver. E assim, a gente está numa coisa dessa materialidade que você trouxe, filhos, que é interessante. Como eu digo, quando eu quero ver minha avó, eu vou para a varanda e olho a estrela, é ela que está lá. Então é melhor uhum, que eu me coisa do colo, do cheiro, e eu sinto o cheiro dela quando eu quero. Aí ela disse, no dia que ela fez 100 anos, ela trouxe uma coisa na universidade aqui de Salvador. Ela disse aos mais de 100 pessoas que estavam lá para ouvir minha avó, para me ouvir, eu trazendo essa experiência de qualidade de vida na terceira idade, e minha avó disse, o que a senhora deixa de mensagem para a gente? Ela disse, façam a história de vocês. Porque minha preocupação, gente, ela disse, eu fiz minha história. Então, assim, os filhos é um legado. A palavra legado, ela é muito forte. Então, você gerar só não é um legado. Ela disse, façam a história de vocês. Minha preocupação são as pessoas, eu, Rita, que passam por aqui e que não são lembradas. Então, aí eu vou para um filósofo que ele vai trazer isso. Algumas pessoas, quando morrem, elas acabam. Entendeu, filhos? Então, assim, eu não sou nem de uma linha e nem de outra. Eu escrevi esse poema, O Dia Chegou, que é uma pergunta, mas o título, que foi dos poemas que eu não gostaria de escrever e nem você de ler. Foi a hum, primeira vez que eu escrevi sobre a morte. O dia chegou. O dia chegou, o sol desnuda a mulher e veste o destino o menino. O dia chegou, o tempo pregou uma peça. Sem pressa, empresta as ondas para eu caminhar. Mar, o dia chegou, corpo a corpo, solidão de tempo, menina, mulher, lamento, amor. O dia chegou, carne escarnecida, sorriso morno, de fogo ardente, desejo. O dia chegou, vindouro, ouro de mina, corpo de esmeralda, diamante entranha, cio. O dia chegou, silêncio falado, palavra silenciada, história não contada, segredo não revelado. O dia chegou.
E aí eu Perfeito. pergunto, será que O dia naquele chegou. dia ele chegou? Eu digo assim, eu escrevo cada coisa, meu amigo, quem me conhece diz assim, essa mulher é louca, mas foi a primeira coisa que eu... Aí você traz essa teoria mesmo. Será que aquele dia chegou? Para algumas pessoas, sim. Porque ali acaba a história. Será uma lápide ou um cimento com um número, que às vezes nem lápide, não tem nome na lápide, mas quem Aham. passa vai dizer assim, quem será aquela pessoa? Acabou. Mas para É, outro dia. é bem interessante isso que você dizia, Rita. Ainda hoje, eu estava dando a bênção nos cemitérios aqui, né, das comunidades, e aí eu, conversando com o pessoal, antes de começar, e até chegar lá no lugar que a gente dá a bênção, lá no crucifixo central do cemitério, e aí eu passando por várias covas, assim, que só já bem acabadas, assim, sabe? E eu fiquei triste com aquilo, porque eu digo, meu Deus, com certeza são tantas pessoas que fizeram a história dessa comunidade. E vejam, infelizmente, estão assim, né? Assim, literalmente desapareceram. Né? É aquilo que você dizia. A história parece que não ficou. E como é importante, parabéns. Eu quero ver essa sua exposição, viu? Porque é uma forma de a gente fazer com que essas pessoas realmente não se percam na história, que foram tão importantes, né? E essa caminhada cemiterial não é à toa, né? Eu estive num cemitério, eu fui para uma cidade onde a guerrilha colombiana ela dizimou a cidade. E Nossa. aí ninguém fala nesse assunto tão abertamente, claro, né? E eu fui praticamente protegida pela guerrilha para ir fazer trabalho com crianças, para levar alegria para essas crianças. Então, quando eu cheguei, eu fui visitar o cemitério da cidade, fui protegida por 2 homens, e lá estava a história da cidade. Quem não morreu na guerrilha, morreu pela guerrilha. Todos jovens. Todos jovens. Mas as pessoas da cidade têm uma cultura de, no domingo, ficam assim ao redor da cova, conversando sobre tudo, menos sobre o morto. E aí lê Ah, livro, ali fala sobre a vida deles, é como se a família se reunisse. Não é interessante, padre, isso? Ao redor do É túmulo, para conversar sobre o dia a dia, era um encontro. E na Noruega, interessante. eu time da Noruega, as pessoas vão, quem perde seus filhos, crianças principalmente, e levam doces e colocam ali no túmulo os doces, livros infantis, a pessoa fica lendo o seu livro, eu mesmo estou lendo um livro agora, abre seu livro, fica ali, quando dá umas 4h30 da tarde, recolhe as coisas, levam brinquedos, levam tudo, colocam na cova, recolhem tudo e vão para casa. E no dia de missa de um mês é um cortejo, e tem uma mesa de doces e salgados, e eu fui dançando no cortejo. Quando chegou lá, era um mês de morte de uma senhora, de uma mulher muito bonita, está lá a foto dela. Então, assim, eu acho que é bom ter esse estudo, filho, você está certíssimo de falar sobre isso, até para que a gente se sinta mais fortificado para isso. Mas eu não tô, a gente está falando teoricamente de uma coisa que é dolorosa, que é essa despedida, e eu vou ler da Mulher do Espelho, que foi escrito na pandemia, e que no dia que eu recebi a notícia da primeira pessoa mais perto de mim, morta pelo Covid, eu vivi pela segunda vez o luto em minha vida. A primeira foi de meu pai, o de minha mãe a gente não viveu o luto, porque minha mãe era tão alegre que perpassou a morte, é como você traz. A gente nem lembra a contusão dele que minha mãe morreu, porque ela está tão viva, ela era tão feliz, tão alegre, que passou. E aí, na pandemia, padre, esse livro foi escrito em 76 dias, para quem está aí, A Mulher do Espelho, onde eu não dormia, e assim, a minha dor de tudo que a gente estava passando na pandemia virou esse livro. E no dia que eu recebi a primeira Interessante. notícia forte de uma perda pelo Covid, eu escrevi esse poema. Falta alguém. Falta alguém. A rua amanheceu vazia, as casas com portas abertas e ninguém entrou. Na mesa, menos um prato. Janela aberta e não tem ninguém debruçado.
Na cama, menos um travesseiro. No grupo de dança, a coreografia dançou um acorde vazio. Falta alguém? O porta-retratos está vazio. Na fotografia, falta alguém. Vai sobrar um par de talheres e, com certeza, nossas refeições, a partir de hoje, serão silenciosas. Falta alguém? Canto, 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 canto mais alto para que todos ouçam o meu silêncio de dor. Se foi mais uma história, menos um prato, janela vazia, coreografia desfalcada, mesa com lugar vazio. Falta alguém? O tablado sem texto, o birimbau sem toque, a sapatilha descansa e o violão ao lado entoa a última música. Sim, um músico. Falta alguém? A casa arrumada, o porta-retratos, a janela aberta, o jarro com flores, a cama forrada, a mesa posta. Choro, choro alto, choro mais alto, para que todos saibam que mais um se foi. E com certeza falta alguém. Obrigada. Perfeito. E faltam A mulher mais de espelho. 604 mil brasileiros, né? Nessa. Faltam muitos. Então, assim, não é o nosso primeiro dia de finados, depois, assim, dessas perdas, mas a impressão que a gente tem que ele perdeu um pouco o sentido, porque todos os dias foram dias de finados. Todos Sim. esses dias que nós passamos foram dias de finados. Tanto que hoje eu disse para o pessoal, hoje é... E pode isso? Eu disse, eu nem sei. Hoje é dia de finados. E a gente não sentiu um dia de finados, porque nós vivemos o dia de finados durante mais desse 1 ano, quase 2 anos, nós vivemos o dia de finados. Tá? Obrigada, viu, por suas palavras, eu gostei muito de ouvir. E, filhos, você mora no meu coração, e vamos viver e lembrar dos nossos. Porque naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Pai, um beijo, manhã, um beijo, tá? E vó brilhou hoje na hora que eu fui rezar minha Ave Maria às 18 horas. Então, vó, eu vi hoje, tá, gente? Obrigada por saindo. Estou por aqui. Cheiro grande, você. minha querida. Muitíssimo obrigado por seus poemas. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Bom descanso. Pois é, então a gente viu com a Rita, através dos poemas, essa forma da gente expressar essa lembrança. Como disseste há pouco, eu já tinha percebido também esse detalhe de você chegar nos cemitérios, eles serem apenas números. E às vezes, quando as famílias não vão recorrer, não vão atrás de seus entes queridos, após 2 anos, eles pegam aquela ossada toda, jogam numa vala comum, e essa vala comum a pessoa vai se dissolvendo. A pessoa não, né? O que ficou restos, né? fisicamente da pessoa, os restos mortais, são esquecidos para sempre. E eu estava lembrando também que, para Platão, ele diz que o Sócrates considera a morte como algo essencial, porque ela permite que a alma se dissocie da matéria e alcance o verdadeiro conhecimento, porque está livre e aí vai poder se relacionar melhor com esse conhecimento sem o peso da matéria. E isso fez com que muita gente não compreendesse o próprio Sócrates e achasse que ele fosse uma pessoa contra a vida. Muita gente acredita que Sócrates valoriza mais a vida do que a morte, aliás, do que a própria vida. Porque ele diz que a verdadeira vida só acontece depois da morte. E isso é uma forma com que as pessoas interpretaram ele. Mas ele, na verdade, quis demonstrar o justamente dualismo, que... né, ainda que... Gente, é o dualismo que ainda há muito forte, né, e sobretudo o dualismo grego, né, que
né? Porque para eles a grande libertação, Platão é o grande mentor, e o senhor sabe melhor do que eu disso, né? Desse dualismo, Mas que ele não o disse apenas ideal é isso, não. o ideal é a libertação do corpo, como infelizmente até muitas doutrinas católicas nem sabem, mas estão caindo em heresia quando fazem isso, né? Para os cristãos, Sim, nós somos o Deus da encarnação. O que é espírito se faz carne, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, esse dualismo em Jesus Cristo se respeita, é claro, né? Qualquer outro pensamento, mas em Jesus o dualismo não deve existir. Pelo contrário, ele une espírito e carne, né? Isso é interessante. pois é, Até porque são porque só realidades, né? espírito e só carne não é a pessoa, né? A pessoa humana só é se for espírito e corpo e alma, né? Como a gente chama. Se não for, a gente vai ser o corpo de fulano ou a alma de fulano, mas não vai ser fulano. Para ser tem que ser Exatamente. corpo e alma. E aí Sócrates com certeza é a base para Platão nesse dualismo, né? Só que como eu estava ali dizendo, isso não é apenas o que ele falou. É algo que está bem mais além. Mas as pessoas se Sim. prendem apenas a esse detalhe. Da mesma forma, Pegar. falam sobre o Epicuro e a questão do hedonismo. Hedonismo é você ter a prática dos prazeres e da felicidade. Então, tudo que lhe der prazer e lhe torna feliz é algo que você deve empreender em buscar. Porém, se a droga te dá prazer, mas ela está te impedindo de ser feliz de verdade, porque ela te dá um prazer momentâneo, isso não é hedonismo. E muita gente acredita que é. Mistura, Tudo faz que, uma bagunça, né? tudo que dá A ma- prazer e faz É você bem feliz interessante isso. não pode É bem ter essa interessante questão ruim. Sim, essas coisas são bem interessantes, porque às vezes se faz más interpretações de certas coisas, aí pronto, faz uma bagunça realmente. Bota tudo numa batedeira, aí junta tudo, aí tenta fazer um bolo, e aí o bolo sai insosso, né? Sai bagunçado. exatamente. E aí a gente percebe também nesse quesito em que o Epicuro vai dizer o seguinte, que não se pode ter tanto medo da morte, né? Porque a partir do momento que a morte chega, acabou. Você não está mais ali. Então, para que você vai ter E, medo daquilo que você não estará nem presente para ver? não, Então, e a certeza que nós temos, todos os seres vivos, né? Não só os seres humanos, mas todos os seres vivos, é isso. A gente aprendia, no meu tempo, né? Não sei se agora ainda ensinam assim, mas era os seres vivos, nasce, cresce, envelhece, reproduz e morre, né? Há um efeito. Nascer, as outras partes a gente pode até não vivenciar, mas nasceu, todos os seres vivos. Nasceu, vai morrer, né? Isso aí é algo que faz parte, assim como nascer, né? De, se não quer morrer, então não nasce, né? E a gente não opta por isso, né? exatamente. E o interessante é que o motivo da filosofia dele é essa questão da existência de cada ser humano. Então, uma das coisas importantes para Epicuro é a própria existência do ser humano. Então, ela deve ser a sua importância, ela deve ser algo que deve ser bastante valorizada. E, no entanto, ele tem um lado não é negativo, mas a questão do término. Então, alguns se baseiam nele para pôr o término da sua própria vida, porque, bom, já não vê sentido, e aí freia, mas isso também se deve ao momento em que a Grécia viveu no desenvolvimento dessas filosofias. Uhum. Mas, que teólogo, que teólogo destacas que ele vai trazer uma visão da vida pós-morte de maneira mais tranquila? Tá cortando um pouco, eu não consegui compreender. Que teólogo
Que teólogo vai trazer uma visão mais tranquila, mais humanista da morte? Na verdade, toda teologia não vê a morte como uma coisa má, né? Nem pode fazer, né? Mas é bem interessante, sobretudo na escatologia atual, que se vai pensar a morte como esse momento, essa fase que nós já não estamos aqui, mas vamos em busca da salvação, em busca de Deus. Que é isso que a gente vai, e a doutrina católica vai chamar de céu. O céu que, infelizmente, nós interpretamos muitas e muitas vezes como um lugar, mas o céu, para a doutrina da igreja, como está lá no catecismo, né? É um estado de espírito, né? Por isso a gente não tem como dizer, sobretudo, os teólogos modernos e contemporâneos são muito, como a gente pode dizer, uma palavra, tem muita força nesse sentido de dizer para nós que a morte não é o fim, essa coisa toda, né? Mas toda a teologia, quem realmente vive a teologia cristã, católica, porque hoje já existem várias teologias também cristãs, né? Mas ele não vai ter uma visão pessimista da morte. Até porque Jesus, é na morte de Jesus que há salvação. Inclusive é bem interessante lá no Exulte, que é o canto de proclamação da Páscoa, que diz assim: ó feliz culpa de Adão, que trouxe tanto pecado, mas trouxe também o perdão. É a partir da morte de Jesus que a vida renasce. Então, uma música que cantou muito hoje nas celebrações, nas 3 celebrações que eu tive, foi: a vida, para quem acredita, não é passageira ilusão. E a morte se torna bendita porque é nossa libertação. E aí o refrão diz: nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição. Quando de volta à casa paterna, com o Pai os filhos se encontrarão. Pois é, muito bonito também. Eu estava lembrando, acho que já li na live, mas um poema que eu fiz nessa questão da saudade para uma de minhas avós, chamada Dona Amélia, que diz assim: ontem eu me dei conta de que não era menino. À minha frente, responsabilidades, contas, vazamentos, salário, família com suas urgências e atrasos. Deitei exausto. Meu corpo cansado derreteu na espreguiçadeira de vovó. Um cheiro suave de alfazema tomou os meus pulmões. Senti os dedos enterrando carinhos em infindáveis cafunés. Foi então que me dei conta. Sou eterno garotinho de Dona Amélia. Então, como eu coloquei nesse poema, essa questão da saudade, muitas vezes não é tão dolorosa. Quando a gente sente saudade de alguém, a gente está relembrando os melhores momentos que a gente já viveu na vida da gente com a pessoa que a gente ama. Então, de certa forma, traz alento, traz força para essa caminhada, às vezes, tão difícil, tão complicada. Como o senhor mesmo falou sobre os teólogos, mas no início cortou um pouco a sua explicação inicial. Quando o senhor falou sobre os teólogos iniciais, a gente conseguiu ouvir bem do meio para o final. Mas naquele momento que estava explicando sobre os teólogos... Eu acho que a minha internet realmente... Eu acho que a minha internet não está legal, realmente. Está cortando, realmente. Eu também não estou entendendo muito o que o senhor está dizendo. Mas aí eu lembrava exatamente isso, que a gente nem poderia dizer que há um teólogo assim específico que tem essa visão tão otimista da morte, mas o que a gente pode dizer, a partir da doutrina, é que a morte para os cristãos não pode ser a coisa, o final, essa coisa toda. É por isso que desde os primórdios do cristianismo, inclusive,
temos toda a reverência com os corpos dos mortos, né? O sepultar os mortos, essa coisa toda. Claro que a gente já aprendeu já da cultura judaica, né? Mas até porque o cristianismo é a continuidade na descontinuidade, é assim que dizem os teólogos, né? Do judaísmo. Sim, A gente tem muita coisa parecida e tem algumas coisas a gente refez, né? Mas na teologia cristã, a morte é um momento. E um momento como também é um momento da vida, do nascimento, o do crescimento, do envelhecimento, ou não, né? Porque muitos jovens também morrem. Hoje se morre mais jovens do que idosos, inclusive, né? exatamente. É Mas algo para dizer que bastante para doloroso. o Uhum. cristianismo a morte não é o fim, não é o término, não é uma coisa trágica. É claro, aí é o que você dizia, né, no poema. A gente sente, a gente sofre, porque se a gente gosta das pessoas, estranho seria se a gente dissesse, graças a Deus que morreu, né? Mas, então, é um momento de sofrimento, de dor por conta da separação, mas não pode ser um momento de perder a esperança, pelo contrário. Exatamente. Olá, Miguel, boa noite. Olá, Oi, Miguel. Olha o boa noite. poeta. O poeta chegou, agora eu tenho que me retirar. Não se retire não, fique presente. Tudo bom? Tudo Tudo na bom, paz, Miguel? graças a Deus, Miguel. Eu cheguei do cemitério agora há pouco. Santo Amaro. Mas não tava, Sei lá, mas não tava morto, não, né? Vocês me Depende lembraram do... agora aquela história de um tal de um pastor aí que ficou de ressuscitar. E o pior de tudo foram as pessoas aguardando, né? Essas E o povo ainda interpretações não da é porque morte não que eu deu estava tempo. falando no começo sobre vida, morte, é muito séria. Porque muita Depende, gente. É porque tem muito trabalho por lá, criatura. Não é assim, não. dependendo do ponto de vista, a gente está morto. Aham. Mas e aí, Miguel, trouxesse alguma coisa pra gente hoje? Algum poema, alguma música? Tu vais cantar? Não, não. Fala lá Eu em estou... italiano com nós Isso eu queria outros. ver, porque Com noi. eu acho que eu só vi Miguel cantar uma vez, num show que teve lá, numa das nossas festas de São João. Eu não sou muito de cantar, né? Embora eu goste muito de ouvir músicas, mas não tenho assim habilidade para cantar. Eu até tenho um bom ouvido, modéstia à parte, ou modéstia às favas, mas assim nunca me ocorreu. Tentei tocar violão, comprei um violão, não aprendi, passei um ano com ele parado, aí terminei doando o violão para lá para a Capela de Pelo Sinal. Uhum. Mandei, deixa. Tudo bem. Não estava cumprindo a finalidade que era ser tocado e por mim não seria, então decidi doá-lo. Fez certo. Eu vou, Eu vou, escrevi vou, vou tentar há só uns sair um anos. pouquinho, porque minha internet tá horrível aqui, tá? Eu não tô entendendo nada, dessa internet. Esses Está dias tá ouvindo, Aldo? horrível. Sim, estou ouvindo bem. Tá bem? As outras pessoas Sim, sim. também. Eu escrevi há alguns anos um pré-epitáfio. Seria. Epitáfio é um gênero poético que se coloca nas lápides das catatumbas. Quando a pessoa falece, geralmente a família coloca lá. Uma coisa que eu achei muito interessante hoje visitando o cemitério de Santa Amaro é que Ah, as famílias fazem questão de colocar os títulos, né? sim. Doutor fulano de tal, lugar perpétuo de doutor, de engenheiro tal. Eu fiquei filosofando sobre isso, porque dos títulos após a morte. Por que fazer questão?
É algo bem interessante, bem curioso. É. A gente estava conversando antes de você chegar com Rita Pinheiro, que ela é Uhum. escritora, poetisa, e ela está preparando em breve uma exposição da arte cemiterial. Ela gosta de fotografar e ela já viajou por alguns lugares. Ela está trazendo alguns costumes que ficam registrados nos cemitérios, não é? Agradeço também, Antônio, tua disponibilidade em conversar um pouco com a gente. Já que a internet está ruim, então acompanha um pouco e qualquer coisa você volta. Pronto. Pois não, Miguel? Então, eu escrevi um pré-epitáfio, é o nome do soneto, não é epitáfio porque pode ser que eu ainda mude de ideia e escrevo um epitáfio definitivo. E na época que eu escrevi isso, em 2002, 5 de maio de 2002. Maio é o meu mês de aniversário e é um mês onde eu reflito bastante sobre mais um ano de vida, né? Eu não sei se é mais um ano de vida ou mais um ano a menos de vida. Também depende do nosso olhar em relação aos anos que passam. Geralmente as pessoas comemoram mais um ano de vida, mas se esquecem que é menos um ano de vida. Uhum. Sentido finito Tem do nosso trânsito aqui existência. existencialmente é menos um ano de vida, né? Muitas culturas fazem. As culturas orientais têm alguns rituais em que elas lamentam muito quando a criança nasce. Então, É. na China tradicional, choram demais. E quando falecem, sorriem. Então, É algo pré-epitáfio, relacionado também a essa questão, né? Porque quando você está nascendo, você está entrando no sofrimento e está entrando no desconhecido. Então ninguém sabe o que vai acontecer com aquela pessoa. Se são coisas boas, se são coisas ruins. E aí já chora de maneira antecipada. Quando a pessoa fala, é sorrir porque ela se libertou desse mundo, vai conseguir se encontrar com os outros, passou pela experiência, pela provação, e vai se tornar ainda um protetor familiar. entendo. É uma visão E ali interessante. e no mundo ocidental, quem fala muito isso é Platão, né? E a gente, ao nascer, o corpo é como Aham. se fosse é uma tragédia um corpo para o mundo para o nosso ser, porque a gente fica limitado, escravo de um corpo. Então, pré-epitáfio eu escrevi assim, em 2002. Quando o acorde da morte me acordar, vou deixar neste mundo minha história, num exemplar de amor, fé, paz e glória, para quem fica também esse exemplar. Desta humana viagem vou levar um diário contendo relatório do que fiz neste mundo neste belo território, sob os sóis em que pude ensolarar. Vou levar para Deus o meu relato, vou deixar para os homens meu retrato, estampado no álbum da saudade. Vou levar o que fiz e o que sou. Sei que vim, mas não sei para onde vou. Que Deus faça de mim sua vontade. É um poema bem... Tem uns versos assim bem ousados que hoje eu não escreveria, entendeu? Por quê? Por exemplo, esse primeiro verso, ó. Quando o acorde da morte me acordar. Eu sempre entendi a morte como uma senhorita, uma musicista, algo que viesse despertar você. Às vezes, das minhas loucuras filosóficas, eu penso que a realidade não é essa. Na verdade, a gente vive um pesadelo na vida e um dia vai ser acordado, e a morte é quem acorda. E vou deixar neste mundo minha história, num exemplar de amor, fé, paz e glória. Isso é o que eu busco, né? A essência da vida: amar, ter fé, paz. Agora, glória, eu não colocaria glória. Glória, eu não sei por que eu coloquei glória. Não só pela rima, mas hoje eu tiraria glória. Para quem fica também se exemplar, vê a ousadia. As pessoas se exemplarem.
Miguel o Glorioso. Isso O é, glorioso. É isso é algo tipo que de César Romano. Miguel hoje o Glorioso. em 2021 eu não escreveria mais dessa forma. Não tão ousado, mais humilde, né? A gente vai ficando mais velho e ficando mais humilde. Desta humana viagem vou levar um diário contendo relatório do que fiz nesse belo território, sob os sóis em que pude ensolarar. Vê, eu ensolarando o próprio sol. Olha outra ousadia. É o glorioso humilde. Bem humilde, né? Vou levar para Deus o meu relato, vou deixar para os homens meu retrato estampado no álbum da saudade. Quem é que vai ter saudade? Então, quem garante? Então, pré-epitáfio, assim, bem que eu mesmo me critico, uma autocrítica sobre como eu pensava, né? Mas isso é tão bom porque a partir do momento que a gente vai vivendo e ficando mais velho, se eu escrevi aos 20 e poucos anos, hoje eu tenho 40 e poucos anos. Então, 20 anos depois, a gente começa a perceber como era a cabeça do cidadão aos 20 anos, pensando talvez em ser eterno, ou ser Aham. glorioso. E 20 anos depois você vai percebendo que, na verdade, é mais um. É uma pessoa que pode, sim, o ideal de amor, de fé, de confiança nas pessoas. Fé aqui não é no sentido apenas de fé no transcendente, no Deus, mas também nas pessoas. A paz, então, são três buscas que devemos ter, né? Na verdade, são as virtudes teologais: a fé, caridade e esperança, fé, amor e paz, mais ou menos por aí. Mas, quanto mais os anos passam e a gente vai se aproximando da finitude terrena, porque, na verdade, a cada minuto que a gente vive na vida está caminhando para a separação desse mundo e entrada no outro, para quem acredita no outro. E quem não acredita, para a finitude total. E isso vai deixando o pensamento, a forma de viver, a forma como também se olhar, bem mais interessante, bem mais humilde e com os pés no chão. Por isso que este pré-epitáfio não é definitivo. Sim. Ele vai Seria mudando, uma, né? muda. Aos 60, talvez, ele ainda esteja mais terra. É aquilo. Os anos vão passando e a gente vai retornando mais à terra, né? Mais à terra. Ou seja, deixando alguns ideais de glória, alguns ideais de títulos, alguns ideais quase sobre-humanos, de poder, prazer e ter, e se encaminhando para a terra. Os pés no chão, mas com firmeza. Não a terra de você andar cabisbaixo, de também se desmerecer, ou de ficar assim, se rebaixar, mas não nesse sentido, mas no sentido de fincar os pés no chão e criar raízes. Sim, sim. Afinal, a planta que não tem raízes não dá frutos, né? Aham. E nem se sustenta direito, né? Não teve Sustenta, raiz, ela cai por terra. As raízes são importantíssimas. É uma troca, na Falam-se verdade, muito, que se faz. fala-se muito nos jardins suspensos da Babilônia, mas não falam nos frutos que vieram desses Uhum. jardins. Então, nada suspenso é duradouro. E, na verdade, o que faz a durabilidade dentro dessa nossa perspectiva de finitude é justamente os frutos que iremos deixar para os que vêm após a gente. E quando você falou aí convidou para falar um pouco sobre vida e morte, a gente está vivendo um momento no planeta de coma ou câncer terminal em relação à ecologia, à vida humana Aham. e às outras vidas também, porque estamos caminhando todos para a morte. Se as pessoas não
tomarem consciência e não mudar os seus hábitos, não mudar as suas práticas diárias em relação ao planeta, a nossa existência está quase que comprometida. E hoje, desde ontem, essa semana, né, acontecendo toda essa discussão da COP20, essa discussão sobre a preocupação ambiental, a gente traz isso para esse contexto de vida e morte. Afinal, estamos discutindo vidas e a vida do planeta, que também é a nossa vida, para não morrermos. Ou não deixarmos que as outras pessoas não tenham o direito de viver. Já imaginou se nesse século nós acabarmos tudo? E quem vem depois? Sim. Eu estou rindo mais dessa observação séria, não. Estou rindo do comentário de Antônio, dizendo que na Babilônia o jardim suspenso devia ser a Venca. Para estar lá todo suspensinho, não há Vencas que estavam lá, sobrevoando. Provavelmente. Eu tinha feito há um tempo atrás um poema chamado Reza. Que é um poema em que é a despedida de muita gente que a gente fica observando. Ele diz assim: quando minha voz calar, vê pelos meus olhos murmúrios surdos de alguém que foi teu. Quando não mais juntar as mãos, toca onde não intuir mais. Sente o que ardia em mim, o peso que ficou para trás. Quando o cheiro evaporar nos sons meus, prévio a Deus, reza por mim, Pirineu rarefeito, o começo do fim, imperfeito a voar. Eu chamei de reza. É como se fosse uma prece, um pedido de alguém em despedida. Eu creio que na missa de hoje que eu participei, o sacerdote falava que ele se despediu da mãe, enquanto a mãe dava os últimos suspiros, e até o momento em que ela deu esse último suspiro, ele estava lá presente. Aí eu me lembrei desse poema, dessa voz que silencia. Às vezes, e dizem as pessoas que passam pela experiência de EQM, que é a experiência de quase morte, em que o corpo quase não consegue mais retornar, né? Essa ligação corpo-espírito, alma-espírito. Dizem que alguns sentidos são os últimos a deixarem o corpo, e entre eles estão os olhos e os ouvidos, né? O sentido da audição e a visão. Então a visão às vezes vai embora, se despedindo no adeus, por isso que fica vitrificado, mas a audição está ali presente, como último sentido a deixar o corpo. Por isso que eu fiz essa questão da reza, né? Porque as coisas vão aos poucos se dissolvendo até que param de vez. Mas é isso, né? A vida tem esse processo que é bastante doloroso, e eu creio que, como a Rita Ribeiro falou, a gente está vivendo num eterno dia de finados. Desde que a pandemia começou, ou que começou a ser divulgado a pandemia, em que as mortes começaram a surgir, porque as mortes surgiram antes, mas eram em números inferiores para os padrões que começou a se desenvolver para a morte de Covid. E a gente começou a perceber esse sofrimento que aos poucos as famílias iam passando, em não poderem ter esse ritual da despedida, esse ritual do adeus, que é tão importante para que a gente possa crescer, né? Eu tinha separado até aqui algo que acho que você já ouviu falar, que é a... Cadê? Deixa eu me ver aqui. Que é os estágios de luto. Tu já ouviu falar dos estágios de luto, né? Já. Não lembro em que ele sai colocando. deles, mas eu ouvi falar.
O primeiro vem a negação e o isolamento, o segundo é a raiva, depois vem barganhar ou tentar adiar o inevitável, o quarto estágio entra a depressão, e lá no quinto, no último, é que é a aceitação. Não que isso vá ocorrer dessa forma, né? Mas ele vai alguns deles ou todos eles acontecem de certa maneira nesse processo de você reconhecer a, a, a perda de alguém. E Antônio está dizendo aqui que parece que a audição fica horas ainda após a parada dos outros órgãos. É exatamente por isso que eu falei da questão da experiência de quase morte, do EQM. Então, os pacientes ficavam ouvindo tudo. Inclusive, quando uma pessoa foi dada como falecida, ela ficou mais tempo, mais de 4 minutos. Se não me engano, o corpo ele resiste até 4 minutos ou 4 minutos e meio sem movimentação nenhuma, né? Com os órgãos todos parados. E essa pessoa ficou mais. E ela ouvia as pessoas dizendo assim, não tem mais jeito não. Já encerrou aqui, qual é a hora do óbito? E começaram a conversar entre si como se ela não estivesse mais presente. E essa pessoa relata na experiência de quase morte de que ela ouvia tudo, mas não tinha como manifestar. Até que alguém foi insistir em fazer uma última massagem cardíaca usando aqueles aparelhos, também de choque, que agora me fugiu o nome, e aí a pessoa voltou aos poucos. E lá na frente, depois de quase um mês, quando ela começou a recuperar a fala, ela disse, não, naquele momento eu ouvi tudo, o senhor disse isso, a enfermeira falou tal coisa, vocês estavam falando isso, mexeram em algum instrumento. Então eles começaram a recordar esse momento. Mas aí, Miguel, você tem outro... Antônio dizendo aqui, ainda bem que não falaram mal, né? Bom, se falaram mal, ela não disse da equipe médica, né? Porque ainda estava nas mãos da equipe médica, né? Eu tenho um poema que fala sobre o tempo, que está relacionado à morte. O tempo e morte. Tempo, morte e vida são 3 certezas, né? Eu costumo dizer aos meus alunos que nós só temos 2 certezas nesse mundo, o nascimento e a morte. Tudo mais ou é fruto de uma cultura ou de uma crença, mas não é certeza. Certeza é a morte. Então, por mais que inventem pílulas, cirurgias, remédios para prolongar a vida, mas não existiu e não existirá nada que vá frear a morte, né? Você pode até prolongar os anos de vida, mas a morte é uma certeza. Do contrário, não teria graça viver, porque, imaginou, o planeta não ia suportar, nós teríamos que habitar outros planetas se todos fossem eternos. É bem complexa essa discussão. Mas... discussões assim são, eu acho, meio perigosas, no sentido de que muita gente perpetrou inúmeras maldades contra a humanidade pensando justamente nisso, ou seja, o planeta não vai suportar tal coisa, o planeta não vai chegar a 20 milhões, mas a gente não sabe da nossa tecnologia. A gente hoje tem ocupações nos espaços urbanos que são fixadas no solo, mas ninguém sabe se no futuro essas ocupações elas ficarão acima do solo. A gente também não sabe se vai ter um reaproveitamento do solo ou de se desenvolver culturas dentro da terra, ou culturas que são feitas de alguma forma aproveitando os espaços aéreos. Então, é muita pretensão, às vezes eu acho, de muita gente que faz isso. E se não me engano, os vilões de muitos filmes americanos têm esse tom, né? Vou destruir a humanidade. Quando eu discuto essa ideia, quando eu levo essa discussão, é mais para refletir a questão de eternidade, porque a sociedade contemporânea busca uma eternidade que não existe. Então, assim, morte e vida são coisas naturais. Uhum. E
é nesse sentido. E E o também eterno levando na essas pessoa, ele vai observações. além desse A, conceito de vida, né? a maioria dos ditadores, ou todos, pensam dessa forma, né? De, de que o planeta não sustenta. Não é que não sustenta, mas a pretensão também humana de querer ser eterno é bem complexa nos tempos atuais. E isso tem levado muita gente à frustração, depressão, porque as pessoas não se aceitam velhos, não querem aceitar as rugas, não querem aceitar os cabelos brancos, não querem aceitar as debilidades que o corpo físico traz naturalmente. Não quer aceitar, por exemplo, muita gente que passa dos 40, nosso metabolismo vai ficando cada vez mais lento. Então, não quer, há pessoas que não querem aceitar mais a barriguinha que cresce, etc. e tal, em nome de padrões. E isso vai gerando outras mortes. Morte Sim, da sua aceitação, morte da sua identidade, morte da sua vida, porque você não está dentro de padrão X, etc. e tal, então não consegue mais viver. Morte é um tema, infelizmente, pouco discutido na sociedade, e quando se discute é mais nesse sentido de perda, de tristeza, de saudade, mas no dia a dia é algo que deve ser refletido para melhorar a nossa própria vida, o nosso próprio vivenciar aqui. sim, Você já sim, imaginou um estado de luta a vida inteira, né? Ficarmos exatamente. nesses estágios de luta a vida inteira, então a gente vai deixar de viver. Mas é muito Tava, boa essa observação aí que você fez para... Eu tinha refletido antes e não tinha atentado para isso no desenrolar da discussão. aham. E essa questão da não aceitação da velhice é porque para muita gente a velhice é frágil. Mas tem muita gente que é frágil psicologicamente. Pode ser forte, pode pegar 200 quilos, mas é psicologicamente frágil. Então, o que se percebe muito ainda é no campo das aparências. Eu preciso aparentar jovem, eu preciso estar sempre jovem para que isso aconteça. A sociedade como um todo, as próprias religiões, elas têm essa história de não, os jovens, vamos colocar os jovens. Mas quem são os jovens? São essas pessoas dessa faixa etária aqui. E fala, você tem que ter respeito, você tem que dar oportunidade, como acontece com os governos. Não, tem que dar oportunidade à terceira idade. Qual a empresa que vai abrir as portas para uma pessoa de 70 anos? Qual é o marketing que vai se fazer para um médico que acabou de se formar aos 65 anos, por exemplo? E ele não é uma pessoa fisicamente bonita para a sociedade. Entende? Então essas questões que valorizam a vida precisam ser muito bem retrabalhadas por nós, que a gente está em sala de aula, na conversa do dia a dia com as pessoas, porque isso causa muitos problemas, inúmeros problemas. Há uma síndrome de Peter Pan, né? Síndrome de Exato, Peter Pan, ficar a vida inteira jovem, não existe. Então, exatamente. sobre o tempo, eu escrevi assim: o tempo, o tempo, o tempo é caminho, a vida é o caminhar. Jardim de flores e espinhos, onde temos que passar. No tempo exato viver, amar, orar e sofrer. E todo dia agradecer por sorrir ou por chorar. O meu tempo é uma linha que vai se desenrolando. Cada passo que caminha, minha vida vai passando. Ninguém pode acelerar, nem muito menos frear. Só tenho que aproveitar, viver pintando e bordando. Simbora viver pintando e bordando. Naquela discussão anterior, eu separei um trechinho que fala da filosofia do Heidegger. Ele
tem assim um trechinho que eu separei. Há na morte um elemento de transcendência, capaz de nos tirar das ocupações cotidianas. A tomada de consciência do ser para a morte leva a um questionamento de todo ser, no sentido de que o ser humano se coloca radicalmente diante do seu ser, assim como a angústia. A antecipação da morte singulariza o ser aí. Em suma, o que ele vai chamar de analítica da existência é a interdependência mútua dos conceitos de medo, angústia, nada e morte. Então, esses conceitos, o papel deles consiste em gerar nós, nos seres humanos, uma possibilidade para assumir a autenticidade. Então, Heidegger ele vai falar muito de que a gente precisa ser autêntico. Está envelhecendo? Está envelhecendo. Está aprendendo? Está aprendendo. Precisa ter essa autenticidade. Entende? E às vezes, pelo menos eu demorei um bom tempo para entender essa questão dessa autenticidade heideggeriana, em que ele mostra para a gente. Você precisa partir de onde você está. Não tem como? Não tem como. Claro que a gente vai sempre ter tristezas, vai ter momentos de solidão. Às vezes você tem determinados assuntos que você não vai conseguir falar, porque vai implicar uma série de outras coisas, e às vezes até na própria maneira da outra pessoa que vai ouvir, ela vai entender por outro caminho. Então, isso vai gerando essa questão da solidão. Mas isso tudo faz parte dessa autenticidade do ser humano, do ser aí, da gente que está aí presente nessa vida. E lembrando que essa autenticidade não é conformismo, é diferente, é totalmente diferente. Cumplicidade, essa visão de Heidegger é uma aceitação da identidade, do nosso ser aqui e agora. Então, a cada dia que eu vou vivendo, eu vou me tornando um novo eu. Eu não posso querer ser cópia de ninguém. Não é também me conformar, porque as pessoas misturam, né? Conformismo com... Não é simplesmente isso, é aceitar-se. Aceitar as limitações. Não é, aceitar as limitações não quer dizer se conformar com as limitações, correto? São extremos, né? Você se aceitar e você se conformar. É outra história. Porque muita gente interpreta errado o Heidegger e se conforma, não é isso. Você se conformar, você vai simplesmente parar no tempo. Parou. Virou uma pedra. E não é isso que ele diz. Aceitar cada dia quem você é naquele dia e vivendo dentro dos seus limites. Eu creio que uma das coisas mais interessantes quando a pessoa ganha é no momento em que ela percebe que ela precisa aprender, percebe que ela precisa sair do lugar em que está em direção ao que ela pensa que quer. Porque muitas vezes a gente não tem essa escolha em até despertar a consciência, né? Você não sabe o que você quer, você pensa que você quer alguma coisa, a partir do momento que você vai vivendo, você vai vendo, epa, na verdade, meu caminho de felicidade não era esse daqui, era esse. É esse aqui. Mas eu preciso ter essa aceitação e caminhar. E o interessante do Heidegger, ele vai dar uma rasteira no egoísmo, que ele vai dizer o seguinte: não é a sua vida, ela acontece sempre. Você não vai chegar a um ponto final. E quem vai dizer se sua vida foi uma vida boa, não vai ser você. São as pessoas que conviveram com você. É a sua vida deixada como exemplo, que as pessoas vão começar a perceber se valeu a pena ou não. A gente vê tanto isso, né? Eu estava participando da live anterior que falava da música, que dizia que se você quer me homenagear, que faça agora. Se você gosta de mim, que demonstre agora.
Olha o meu pré-epitáfio aí de Heidegger. Tá vendo que ele é ultrapassado nessa visão? Porque quem deve escrever, na verdade, o epitáfio é uma pessoa para mim, nesse sentido, né? É bem interessante isso. Pois é. Na questão vida e morte, eu gosto muito de ver. Eu tenho medo, assim, não é que eu tenho medo da morte, eu tenho medo dessa questão do sobrenatural, né? Eu sou uma pessoa que tem medo de alma penada, essas coisas que falam tudo, essas invencionices ou não, essas crenças ou não. Eu tenho medo, mas sou um curioso. E, assim, eu não sei se eu falei contigo já ou com outras pessoas. Quando eu completei 40 anos, hoje eu tenho 43, eu comecei a mudar um pouco o norte da minha vida. Então, algumas coisas que eu buscava, por exemplo, hoje eu já não busco em termos de materiais, porque por questão de tempo mesmo, não dá tempo. Então, se até os 40 eu não conseguir determinadas coisas, não é a partir dos 40 que eu vou focar nisso. O meu foco hoje é outro. Então, por exemplo, eu no meu campo de leitor, aí vê a minha vivência com a minha finitude. Eu tenho 40, vamos supor que eu vivo 80 anos. Então, os meus primeiros 40 anos de vida já se passaram. Hoje eu tenho menos de 40, se eu levar em consideração 80. Então, livros. Se eu chegar bem aos 80, né? Dentro dos limites de sobrevivência. Então, hoje eu já me dou o luxo, eu já tenho essa escolha de não ler tudo que eu vejo, escolher, selecionar, porque não tenho tempo. Entre 5 livros, 3 livros, 10 livros, eu vejo assim, qual é o que é mais importante para mim? Não sai lendo, aos 20 anos eu li aleatoriamente qualquer coisa, hoje não. Hoje eu não vou estar lendo qualquer coisa, eu não vou estar assistindo qualquer coisa, eu não vou estar ouvindo qualquer coisa. Dentro da minha realidade de vida, aos 43 anos, eu já sou mais seletivo com o que eu escuto, com o que eu leio, com aquilo com quem eu falo, com as amizades, com o que eu busco. Porque o tempo é o meu limite. E não dá para, aquele velho ditado, abraçar o mundo com as pernas. Tem mais isso. E a gente vai tomando consciência. E cada ano que vai passando, você vai limitando mais, ficando mais seletivo. Porque ou faz isso, ou vai gerar uma tensão de se frustrar, de se decepcionar e ficar assim, triste com você. Ah, porque eu não fiz. Ah, porque fulano leu tantos livros, assistiu tantos filmes, viajou a tantos lugares, e eu não. Isso não me importa. Estou fazendo aquilo que está dentro do meu limite, dentro das minhas seleções. Então, Isso algumas é coisas, tipo, algumas coisas materiais eu já tirei assim, não tenho. Não tenho a mínima pretensão mais de buscar. Não é que eu me conformei, nem que eu parei. Pelo contrário, eu ressignifiquei atrás de coisas mais importantes e mais essenciais para a minha vivência daqui para frente. É uma questão de maturidade. Você vai percebendo que realmente vai lhe interessar e você vai atrás, vai buscando. E isso é um processo de vivência mesmo. Eu já tive contato com pessoas que vivem como se fosse um eterno adolescente. Então, não dá, são né? eternos adolescentes na busca, na maneira de entender o mundo. Porque, com relação à aparência física, a cada dia que passa eu não vou ligando da maneira como a pessoa é. Mas eu fico observando, o que vai me encantando é a maturidade, é como essa pessoa vai dando resposta para as questões da vida que vão se desenrolando na frente delas. E esse é o grande mote da existência. É você utilizar suas múltiplas inteligências para resolver esses dilemas que a vida tem. Tem gente que é tão infantil com determinadas coisas que eu fico observando assim, essa pessoa não conseguiu perceber às vezes, para numa cara fechada, precisa de chave, né?
a convivência ela é boa, porque ela vai te dando elementos para você conhecer outra pessoa, mas você não pode parar aí, porque a pessoa também vai mudando algumas coisas. No trabalho, a gente percebe muito isso no trabalho. Às vezes você começa a desenvolver determinado tema e vai pesquisar sobre o tema e a pessoa que indicou está lá atrás. E a resposta dela às vezes é tão imatura que você diz, como é que essa pessoa que me apresentou esse tipo de conhecimento científico, ela ainda está nessa imaturidade. O que me espanta também nesse dia de hoje, com essa questão de vida e morte, quanto mais a ciência avança, mais as pessoas estão atrasadas na forma de entender a ciência. São vários senhores que têm mais de 70 anos que estão se vacinando pela primeira vez. Alegam medo. Mas quando você vai atrás dessa questão, a história está além do medo. É a falta de confiança mesmo na própria ciência, em querer se transformar em alguma coisa. Em de repente, como alguns disseram, eu não vou tomar essa vacina para não ficar impotente, eu não vou tomar essa vacina para de repente desenvolver uma doença, e eu tomo a vacina e amanhã minha voz está bem fina. E eu vou viver com isso o resto da vida. Então são coisas absurdas que você ouve de negação da vacina, que você não acredita, né? A gente está avançando tanto e as pessoas ainda estão nesse pensamento com relação à aceitação do outro. Como é difícil, né? Os indígenas sofrem tanto esse processo de retomada de consciência da própria sociedade, não deles, mas da própria sociedade, em conseguir entender que no sangue indígena, no sangue brasileiro, existe, para muitas regiões, mais de 70% da presença do sangue indígena. Mas isso não é aceito. Isso é um dado de vida que a gente precisa respeitar e que causa muita morte. Eu não sei se acompanha de maneira intensa algumas comunidades indígenas. Eu fico admirado com a força que eles têm, mesmo com medo, eles vão tentando superar e mostrando que a vida precisa ter valor e que eles defendem sim a natureza, e quando eles o fazem, eles fazem para todo mundo, não é apenas para eles, não é apenas para a comunidade deles. A gente tem ainda essa presença ocidental de nós, né? O eu. Vou fazer para mim, para minha família. Se minha família está bem, eu estou bem. Mas eles têm uma percepção diferente de comunidade. E a natureza... Eles fazem para o bem comum aquilo que os gregos antigos já faziam, já pensavam, né? O bem comum, o que é ser política. Então, as culturas, elas, tipo que, por uma questão universal, mesmo sem serem contemporâneas, a gente percebe essa similaridade. E o bem comum hoje em dia é caso de vida e morte, né? Porque, um exemplo, no Brasil, tantas mortes, mais de 600 mil mortes, vem por uma questão de um governo que não prima pelo bem comum, e sim pelos bens pessoais ou particulares. E a consequência disso está aí, né? Muitas mortes, isso factuais, e outras mortes, tipo mortes de pesquisadores que deveriam estar estudando no exterior, não estão porque tiveram a sua carreira assassinada. Pessoas que, em vez de estarem na escola, estão nas ruas pedindo esmola. Crianças, aliás, estão nas ruas pedindo esmola. Então, isso é ter uma vida assassinada. Pessoas que estão nas filas de hospitais, onde poderiam estar sendo atendidas. Também é, de certa forma, ter a vida assassinada. A partir do momento que no século XXI é inadmissível o Brasil, no século XXI, um país tão rico em agricultura, né? A propaganda é que agro é pop, agro é tech, agro é tudo, e pessoas morrerem num país que exporta sementes, exporta comida, pessoas morrerem de fome. É uma incongruência sem justificativa. E pelo que a humanidade já avançou, em qualquer lugar do mundo, uma pessoa ainda morrer de fome hoje
é inadmissível, mas, por incrível que pareça, morrem. Então, isso é algo assim, que mata também as pessoas que pensam. Sim, Porque sim. quantas pessoas poderiam estar vivendo de verdade e estão morrendo ou feitos zumbis, né? Comendo as sobras, comendo os ossos, comendo as migalhas da mesma raça. Então, as comunidades dos povos originários, por mais que não tenham todas as toda a, entre aspas, a abundância que a sociedade ocidental tem, mas eu não vi nenhum caso das comunidades que eu conheço que alguém morreu de fome. Não tem como, Acontece, né? acontece o fato da comunidade talvez morrer por conta de desgoverno em relação àquela comunidade, mas dentro da comunidade as pessoas deixarem uma outra morrer de fome, ou estar doente e outra não cuidar, etc. Isso é inadmissível, não existe. É. Já nós, né, que nos dizemos civilizados, é civilizado quem é civilizado, né? Ou o que é ser civilizado. Então, é um conceito que está fora da prática. Na teoria está escrito, mas na prática basta dar uma olhada no Brasil atual ou no mundo atual. A gente vê os desmandos. Tem uma pessoa aqui que está dizendo que queria participar, mas não posso. Vamos na próxima. Pois é, então a gente tem esses dados que são alarmantes. Não existe fome nas comunidades indígenas justamente porque o pouco que eles têm, eles partilham. É de todos. Há uma forma com que eles se tratam. Meus parentes, se eles são chucurus, funiô, se eles são tapajós, eles se tratam como meus parentes. Então eles não vão deixar os parentes deles passarem necessidades. Eles dividem. E eu, quando li na adolescência Geografia da Fome, aí comecei a perceber, a ter essa consciência de que a fome ela é um objeto de campanha eleitoral. Ela não é um problema social a ser resolvido. Ela tem local específico porque ela dá voto, porque ela possibilita com que muita gente cresça em cima disso, em detrimento de outras pessoas que são tidas como inferiores. E a gente percebe a volta desse pensamento terrível no dia a dia. Desde que começou com esse desgoverno, na verdade é a partir desde o golpe de 2016, o golpe parlamentar, que a gente vem percebendo isso, esse crescimento da ruindade das pessoas em não esconderem mais o que são. Então, se elas gostam de se demonstrarem perversas, elas não têm freios, elas demonstram toda a perversão. E quem sofre muito com isso são os povos pretos, os descendentes, os afrodescendentes, são os povos indígenas, as populações LGBTQIA+, elas vivem nesse sofrimento intenso. É uma guerra que nunca deixou de ter fim, mas pelo menos haviam alguns amparos da sociedade, e hoje esses amparos estão cada vez mais desgastados. É horrível. Eu estava mostrando a um cantor, compositor, pesquisador, o Sérgio Pererê, que eu vou conversar com ele na próxima semana, o Canto dos Oprimidos, que eu falei. Justamente eu fiz esse poema pensando nisso, quando eu vi uma mãe indígena chorando a sua filha que foi vítima fatal de uma bala perdida, de grileiros que foram invadir a terra dela porque dizia que a vida dela não vale nada, ela estava atrapalhando o progresso do Brasil. Aí eu volto àquela questão, Miguel.
Entende? É população demais ali que precisa ser eliminada porque está empatando o progresso. Quando você coloca essa questão da produção que é lá para cima, mas essa produção ela não é partilhada. O melhor dessa produção não fica no país. Ele é exportado. É do tipo aqueles pais que querem ter filhos bonitos, mas não querem criar. Não, eu sou pai de fulano, então é meu bibelô, ele é algo de demonstração, mas não quer criar, não está afim, não é dele, entende? É uma resposta só para a comunidade internacional de que o país ele desenvolve e tem alta tecnologia, de que os grãos superaram mais uma vez. E se você observar, você for para o agronegócio, você vai ver que a cada ano o Brasil bate metas de superação na produção de algum grão. E, no entanto, a fome está cada vez maior. Eu via muito isso na minha adolescência, de ver pessoas catando comida nos lixos. E é horrível a sensação de você ver gente pegando o resto de comida e pega às vezes o saco fica com aquele cheiro de comida apodrecida e a pessoa comer naquele afã porque está morrendo de fome. O olfato dela já nem quer mais responder se é uma coisa nojenta ou não. Ela quer saciar a fome. Então, quando eu li o livro Geografia da Fome, do José de Castro, muita coisa assim abriu, entende? Eu comecei a perceber que essa setorização desse controle da fome, que poderia ser sanado. A gente tem uma produção hoje, Miguel, que sobraria comida. Já foi feito estudo há 10 anos atrás, 15 anos atrás, de populações que jogam tanta comida fora que saciaria a fome do mundo. Principalmente nos lixos americanos. Há um hábito nos Estados Unidos de algumas pessoas que vivem comendo comida do lixeiro. Mas como o lixo é todo organizado, e essa comida não é uma comida que está estragada, é do tipo assim, promoção do, sei lá, sanduíche X feliz. A pessoa compra 10, porque está em promoção, e bota na geladeira. Come 3, 4, se abusa daquilo, pega o restante, os 6, joga no lixo. Então existem pessoas que se alimentam desse lixo antes mesmo da crise da pandemia. Por causa disso, porque é uma comida boa, só que ela comprou demais em excesso, porque queria aproveitar a promoção e jogou no lixo. Isso era um problema que acontecia por lá, seríssimo. Entende? Eu vi uma cena ano passado, vinha da escola e passei, e tinha um senhor catando lixo em frente ao hospital e comendo aquilo. Eu fiquei mal umas 2 semanas imaginando a cena. E hoje é comum você ver nas ruas aqui de Recife pessoas nos lixos, né? Essa discussão de vida e de morte, ela não para no cemitério, né? Ela começa bem antes. Por isso que a gente traz toda essa sondagem, toda essa circulação que passa pela filosofia, pela sociologia e geograficamente a gente vai vendo o mapa da fome seguida de morte, ou da morte consequência da fome, e isso é muito triste e é algo assim que é necessário muita reflexão hoje, sobretudo nesses tempos tão covardes, tão desgovernados como estamos vivendo hoje no país, para que possamos sair. Ninguém nasceu para sobreviver, nós nascemos para viver, né? A gente está falando de fome. Esquece também que quantos lazeres a gente mata das pessoas. As pessoas que não têm acesso a um show, a um teatro, a um cinema, não têm acesso a ir a uma praia. Ir à praia tem, mas assim, ir consumir a sua cerveja, a sua Coca-Cola, sua comida na praia, porque não tem dinheiro também. Isso também é um matar a vivência do outro. Porque todos nós temos... Capitalismo vai sempre... Aí não tem que trabalhar e produzir, mas o lazer também faz parte da
essência humana, o brincar, ir ao estádio, ir a um show, viajar, isso faz parte. E isso é um tipo de morte que o mundo tem roubado das pessoas, da maioria das pessoas. O mundo está mais preocupado em lucrar para beneficiar uns poucos que curtem tudo isso, né? Suas casas, suas coberturas, seus carros, suas viagens, etc. Enquanto a maioria da população é massacrada, é assassinada nesse sentido de vida, por isso que sobrevive. Então, sobrevivência também é um estágio de morte. Quando você não vive plenamente, ou vive em abundância, né? Como o filósofo Cristo. Aí eu coloco Cristo como filósofo. Nascemos para viver em abundância. Não é sobreviver, não é se contentar com a sobrevivência. Aham. Muito bem. Eu fiz uma poesia que eu chamei de Gritos Inaudíveis naquele processo da pandemia, que estava bastante forte. E eu acredito que tu também vivenciasse, né? As notícias eram cada vez mais horripilantes. Você ouvia, ficava com medo até de respirar, porque as pessoas colocavam de tal forma tão intensa que você dizia, meu Deus do céu, nunca mais isso vai acabar, né? E aí eu escrevi Gritos Inaudíveis, que também é uma forma de prece, que diz assim: Senhor, ouve meu lamento, o ar já não faz morada, em meu peito dorido, jaz a expectativa cansada. Será o túmulo minha casa? Esperança, cortaram-te as asas? A voz curta e inaudível não passa de um grito mudo. Nem sei se aguento mais um dia nesta aflição. Não fecho os ouvidos a este coração que chora. Nem me deixe sair da cama assim. Tende pena de mim. Eu dediquei às vítimas da Covid. Porque eu lembro que uma das primeiras vezes que eu ouvi as pessoas falando sobre esse processo, elas diziam que sentiam uma opressão tão grande e respirar era uma coisa mínima. E um dos médicos, um plantonista, dizia que é como se um elefante sentasse em cima da pessoa, isso de maneira bem literal, né? Um elefante sentasse em cima da pessoa e essa pessoa respirasse por 2 furinhos nas narinas feitos de agulha. Aí já imaginei essa angústia que é, né? De se estar ali naquele momento e não ter nem como reagir a esse processo difícil. Mas tu já tá de partida, né? Tu falasse agora, deixasse assim no ar, não? Sim, porque meu telefone eu acho que vai descarregar. Tem Mas, muito bom. alguma sobrevida para encerrar? Olha, eu escrevi o ano passado, eu não sei decorada porque é uma poesia mais visual, que foi pensando justamente em pessoas que morrem de fome. Eu lembro assim por alto, é uma que o contexto é assim, que o jornal encontra uma pessoa na rua, não é a pessoa que encontra o jornal. Imagina um jornal voando e encontra a pessoa na rua. Aí o jornal é quem lê a pessoa. E a manchete é ser humano, alguma coisa. Ser morre de fome humano, alguma coisa assim. É um trocadilho que eu faço, tá aí no meu Instagram, também está no livro que eu publiquei o ano passado, Poesia na Palma da Mão. É um trocadilho que eu faço uma crítica às pessoas que, infelizmente, morrem de fome, de frio, de sede e perdidas nos espaços urbanos. O pai dizia que a fome que mata nas capitais é pior do que a fome dos interiores, porque quem é do sertão como eu e Rogério que está presente sabe que no sertão é assim. Quando uma pessoa está com fome, a comunidade toda sabe, então é uma fome que é propagada. Então todo mundo leva lá o pouco que tem
um quilo de feijão, um pouco de sal, um pouco de arroz, e vai sustentando aquela família até quando a família pode se sustentar. E na capital isso é muito, meu pai dizia, era uma fome embisacada, né? A gente nunca sabe quando o vizinho está Uhum. nessa. Às vezes eu moro no mesmo prédio e as pessoas do andar de cima ou do andar de baixo, eu não sei nem o nome. É um número, o apartamento 200 e apartamento Exato. 206. Então, na capital, há essa cegueira, né? Quando você lê José Saramago, lembra logo, sai sobre a cegueira. A nossa cegueira de enxergar o outro como ser humano. Por isso que no interior é uma diferença que tem muito a ver com as tradições originárias. Porque no interior você conhece as pessoas pelo nome, já não conhece o sobrenome. É Miguel de seu Miguel, é Rogério de seu José, Maria de dona... É fulano de tal de dona tal. Então, é sempre o nome que predomina. E nas capitais, são os números que predominam. Então, na escola, a gente é conhecido como número, ou chama pelo número. Eu evito isso. Nos Uhum. hospitais, é número. Você vai a um restaurante e você recebe um número para pegar o prato. Você já percebeu isso? Então, tudo é Sim, número. As pessoas você virou perdem mesa. as pessoas perdem o nome, perdem, consequentemente, a biografia e perdem a história. E a gente vira algarismo. Então, quem vai ter nome? Aí vem a questão dos status, né? É, Só vai ser chamado pelo nome quem tem o status que a sociedade elege como a pessoa que merece ou que é digna de ser chamada pelo nome ou pelo pois é. título acompanhado do nome. Então, isso é muito cruel, muito Uhum. cruel. Então, observam muito isso. E foi pensando nessas pessoas que viram números que eu fiz esse poema, que é o jornal que encontra a pessoa na rua, que a pessoa não tem nome. Encontra um ser. Parece que é assim. E o próprio jornal esquece que aquele ser é humano. Vira um número. É. E a gente viu isso acompanhando os dados da Covid, né, da morte. Tantas pessoas Uhum. morreram, tantas mortes. Chegou um momento que não eram nem pessoas, tantas mortes, tantas mortes. E para a gente para quem lê um pouco, observa um pouco a filosofia, sabe que o termo pessoa e pessoa humana é muito importante, né? É. Entender essa capacidade de ser pessoa e pessoa humana. E traduzir isso para nu é um outro assassinato. Você está assassinando uma biografia, uma memória, uma história. Mas é isso, Aldo. Pois Achei tá muito bom certo, esse Rodrigo. papo. Conversamos assim sobre a morte, mas em outras perspectivas, nessa participação. Eu não tenho muitas poesias sobre a morte, sobre a vida. Acho que eu tenho sobre a vida que reflete a morte, não sobre a morte que reflete a vida, mas é um dos meus temas assim bem especiais, porque eu sempre gosto de refletir a finitude, a Sim. mortalidade, né? A mortalidade do Uhum. ser aqui. E vida após morte é outra discussão. Rogério, a pessoa humana é divina. É Teilhard de Chardin, não sei pronunciar francês, mas acho que assim, ele diz assim, como seres não somos seres humanos espiritualizados, somos seres. O homem é um ser, eu esqueci. O homem é um ser, o ser humano espiritualizado é uma espiritualidade humana, alguma coisa desse sentido. Pois Sim, procurem aí sim. uma frase belíssima. Para dizer que a nossa dimensão humana aqui, na Terra, ela não é só carne também. Aí vem a questão da importância de outras vidas, que é o entretenimento, o amor, a amizade, coisas que feijão e arroz só não transbordam no ser humano. Feijão, Pois é. arroz, a comida é o básico, né? É É. o básico. Mas o básico não é o teto, não é o auge do ser humano não é só ficar no feijão e no arroz.
Vai muito além disso. Pois é, Miguel. Mais uma vez, obrigado. Enquanto estava falando, estava lembrando o seguinte: durante aquele processo da pandemia, uma, uma pessoa, ela se juntou com alguns amigos e teve a ideia de, no lugar de se falar de números, se falasse de pessoas. Inspirou até um jornal nacional a colocar o nome das pessoas. Não sei se você lembra. Lá no auge da pandemia, em um fundo preto e aparecendo o nome de pessoas. Por quê? Depois que essas pessoas se uniram e colocaram na universidade o nome das pessoas, a fotografia com o nome para dizer vítimas de Covid, mãe, fulana de tal tia, fulano de tal avô. Então, para demonstrar que não é apenas números, e sim vidas, biografias que estavam ali, que poderiam não ter importância para os espectadores daquele telejornal, mas para os familiares eram pessoas essenciais ao seu crescimento, à sua existência. Então, Miguel, tu pode ficar aí para a gente encerrar juntos? Para a gente encerrar, eu vou dizer uma, não minha, mas de Sebastião Dias, que diz o seguinte: admiro a juventude não querer envelhecer, velho ninguém quer ficar, novo ninguém quer morrer. Sem ser velho ninguém vive, bom é ser velho e viver. Bravo! Obrigado, Miguel, pela participação, por esse bate-papo. Obrigado a você que ficou com a gente, a vocês que passaram, vocês que vão assistir. Em breve vocês podem assistir também no canal do YouTube e no Spotify e outras plataformas. Mais uma vez, Miguel, muitíssimo obrigado. Boa noite, bom descanso e até o próximo Conversa Atrevida. Tchau, tchau.